Bom, então, primeiramente, dar as boas-vindas a todas vocês, né, que se dispuseram a estar aqui neste encontro de sábado de manhã. Agradecer nomeadamente aí o André Gil, que é o analista de sistemas do projeto, que está nos bastidores e no suporte da plataforma Moodle. Também a Bel e o Takashi, do Cine 7 Filmes, estão cuidando de toda essa parte técnica das filmagens e das edições. Bom, falar um pouco do coletivo, né, o coletivo cultural, o Filosofitas. Existe um vídeo ali no YouTube, que eu acho que a gente vai compartilhar, né, André? Acho que a gente pode compartilhar aí no chat, para quem ainda não viu. Se chama Uma Cultura do Filosofar, cultivando a filosofia na estância turística de Batatais. Acho que é interessante para vocês conhecerem um pouco do trabalho desse coletivo cultural, o Filosofitas. Esse encontro síncrono, ele faz parte do curso médio de filosofia, que é uma das ações do projeto chamado Filosofitas Maior Fita. Esse projeto, ele é uma produção cultural realizada graças à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, via o Programa de Ação Cultural ICMS e os patrocínios da Usina Lins, do Grupo Santa Emília, da Usina Batatais. A gente conta com o apoio da Goal Projetos. Como executantes, né, das ações do projeto, a gente localiza aí o Filosofitas, que é um coletivo, um território cultural da cidade de Batatais, São Paulo. No chat, então, nós vamos disponibilizar 2 links. Um é essa produção da Via Lei Aldir Blanc, que traz um bom apanhado histórico e dá um pouco da ideia do que é e do que pode se tornar o Filosofitas. É aquele vídeo lá, Uma Cultura do Filosofar, cultivando a filosofia na estância turística de Batatais. O outro link, ele direciona aí a um recente vídeo institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais, para que vocês possam conhecer um pouco dos potenciais e atualidades da nossa cidade. Né? Vejam aí a Sibério, o Wagner e a Aline, que não são de Batatais, né? O André também não. Aliás, estamos só eu de Batatais aqui hoje. Quer dizer, o Takashi também. Mas estamos em Ribeirão, né, fazendo essa transmissão, Ribeirão Preto. Quanto ao Filosofitas, tá, em resumo, a gente tem procurado participar, criar e estimular territórios e espaços de arte e cultura, onde o pensamento e a criatividade próprias do que a gente tem chamado de processo do filosofar sejam dinâmicas conscientemente presentes no nosso relacionar, tanto o relacionar coletivo quanto conosco mesmo, essa relação com a gente. Eu sou o Leonardo Leospa, sou membro fundador do coletivo e coordenador do projeto Filosofitas Maior Fita. Eu creio que agora a gente possa nos apresentar, né? A gente possa falar aí das nossas motivações, o que temos feito na vida, o que temos feito com a vida, o porquê de estarmos aqui, né? Onde estivemos nessas semanas em que o conteúdo vem sendo veiculado, enfim. Vamos aí partir da ordem alfabética. Vou falar então para a Aline começar, se apresentar. Obrigado, viu, gente? Bom, eu sou a Aline, eu sou professora de filosofia, né, no ensino médio, tem já 17 anos aí, apesar que teve, nesses 17 anos, 3 anos que eu não atuei, né, por vários motivos, né, eu também sou pesquisadora, eu estudo desenvolvimento econômico, né, no mestrado, e, nossa, eu fiquei pensando nas motivações, né, que o Leonardo colocou, essas questões todas, né. Bom, essa carreira, né, que eu acabei construindo aí, tá muito difícil, né, colocar algumas dificuldades para vocês, né, em relação ao ensino médio,
A gente tem, desde quando eu entrei, né, eu entrei em 2006 no estado, e de lá para cá teve muita mudança, só que a maioria das coisas pioraram, né, em vários sentidos, mas principalmente no sentido da gestão da educação mesmo, né. Então, a gente tem hoje um currículo que foi tirado, né, filosofia do terceiro ano, por exemplo, não só filosofia, mas outras disciplinas, né. Então, isso é uma coisa que tem claro que provocado muita inquietação, né. E eu tenho dedicado muito do meu pensamento, da minha energia, né, da minha prática a combater essa reforma, né, que tem acontecido. Ela não tem acontecido de maneira igual, né, ela tem aprofundado as desigualdades, na verdade, né, ela veio de uma maneira engessada, né, para o ensino médio público, ao novo ensino médio, né, mas na lei essa implementação ela pode ser flexível, né, então os colégios particulares, né, e os colégios mais, os técnicos, né, que tem mais excelência, né, eles, com a flexibilidade, eles estão melhorando, assim, como que eu posso dizer, as condições, né, para os alunos ingressarem nas melhores universidades. Enquanto isso, o ensino médio público, ele vem se deteriorando, né, porque o currículo, ele já vem pronto, então a gente está lidando com uma maior vigilância na sala de aula, coisas que, quando eu entrei em 2006, era o oposto, né, então, só um desabafo para a gente começar aí, né, a conversa. E tirando isso, eu também já tive alguma experiência com teatro, né? E, enfim, conheço o Leonardo já tem algum tempo, né? A gente tem conversado aí sobre várias coisas. Mas é isso, pessoal. Também sou militante, né? Então, sou professora e sindicalista, né? E tenho alguma militância aí na esquerda. Sou feminista também, além de sindicalista, né? Obrigada, gente. Valeu, Aline. Seja bem-vinda, Érica. Depois desse vídeo ele ficará disponível na plataforma, então quem não acompanhou o começo poderá ver ali na plataforma. Bom, seguindo as apresentações, André Gil. Bom dia, pessoal. Quem não me conheceu, sou o André Gil. Como o Leospa disse no começo aí, estou responsável pelo Moodle, mas também sou aluno do curso médio de filosofia. E a minha motivação para ter me inscrito no curso é que eu não tive uma educação formal de filosofia no ensino médio, né? Eu tive uma disciplina no primeiro colegial que misturava filosofia e sociologia e algumas outras áreas da ciência humana, mas no segundo e terceiro colegial eu não tive um ensino, a disciplina de filosofia ou sociologia dentro de sala de aula, né? Era só alguns professores de história e geografia que comentavam alguma coisa, mais nos corredores do que na sala de aula, e essas são minhas motivações. Valeu, André, brigadão. Bom, tá, tudo bem, Marta. Ela saiu, disse que estava em deslocamento, viagem. Bom, agora, Cibele, por favor, Cibele, se puder se apresentar para a gente. Bom, sou Cibele, de Ribeirão Preto, também, e eu também trabalhei um tempo na rede estadual, depois a maior parte na rede municipal, mas era da área de biológicas, né? Dei muita aula de ciências, de biologia por um tempo no ensino médio, mas o que me trouxe no curso foi exatamente essa lacuna aí, quando eu fiz o ensino médio, porque eu não tive nem filosofia, nem sociologia, daquela época que cortaram tudo mesmo, tinha área primária, secundária, terciária, né, como eu queria fazer biologia, então não tinha nada. E o pouco que eu fui aprendendo foi buscando, porque eu via que faltava nessa parte. E
Estou esperançosa, estou também investindo em teatro, eu gosto muito de teatro também. E bem-vindos para todos. Obrigado, Sibeli. Érica, a gente está numa dinâmica aqui de apresentação, né? Estamos seguindo a ordem alfabética. A gente pediu que, na medida do possível, que as câmeras podendo ficar abertas, né, que elas fiquem abertas, e os microfones desligados quando não estivermos falando. Se você pudesse apresentar para a gente, por favor. Tudo bem, bom dia. Eu só não consigo ligar a câmera, porque realmente meu celular está com problema na câmera. Tudo bem. Mas eu estou ouvindo vocês e vendo quem eu posso. Bom, eu sou também, como a Sibeli, de uma época muito antiga, na onde tinha o SPB, então eu não peguei aula de filosofia nem sociologia. Então, me interessa muito filosofia. Depois eu fiz ciências sociais e trabalhei como, né, na área da antropologia, mas ela requer muito conhecimento filosófico também, né? A gente esbarra muito em leituras de clássicos da filosofia que a gente acaba não contemplando. Então eu gosto, né? Você fala, bom, de repente, Bruno Latour cita Platão, aí você fala, oi, Platão, não sei nada, sei pouco, não sei nada, ele fala, gente, e agora, faz o quê, né, e você acaba lendo sem entender muita coisa, é só essa que é a minha curiosidade, porque eu sou antiga, sou da época da USPB nas escolas, e imagina que tinha filosofia e sociologia, jamais. Obrigada, tô interessada em estar com vocês e aprender. Bom, pessoal, a ideia é que esse encontro síncrono, ele vá até as 11h30. A gente tem aí uma hora aula para conversar, 50 minutos, 55 minutos, para que a gente possa conversar aí livremente mesmo acerca do que cada um experimentou até aqui, ou pretende vir a experimentar especificamente no que diz respeito a este curso que está posto. É o curso médio de filosofia. Nós temos ali uma plataforma, nós temos videoaulas e temos fóruns de discussões. Então, como é que tem sido essa experiência, como é que tem sido essa expectativa da experiência, enfim, a experiência fora do curso, como é que tem sido isso, né? Relacionado ao curso, obviamente. Nosso foco, então, hoje, não vai ser o conteúdo das aulas, mas, sobretudo, a forma, o formato. E o problema central do conteúdo do ensino médio pensado para a escola, sendo veiculado fora da escola. Então, como que os professores, né, a gente falou aí dessa trajetória em meio à educação de todos vocês, né, todas vocês, como que as professoras, os professores veem a relação entre o planejamento, planejado, e aquilo que é efetivamente ensinado. Há ensino, há aprendizagem, como que é isso? Né? Como que é possível pensar essas coisas? É possível realizar, a gente fala em termos de uma realização do planejado, é possível que o planejado se realize? Né? A Érica citou Platão aí, é possível que o ideal se realize? Alguma vez isso já se fez possível na escola, quando vocês estão dando aulas, ou essa coisa que chega ali, o planejamento, que nem a Aline levantou vários questionamentos, né, que a gente vai continuar certamente, mas esse curso ele foi baseado nisso aqui. Está lá esse material no Moodle, né? Então, currículo em ação. Currículo em ação. Ciências humanas e sociais aplicadas. Não tem nome aqui de filosofia na capa. É ciências humanas e sociais aplicadas. Esses dias até falando com uma professora de filosofia, também colaboradora do Filosofitas,
Até fica o convite, não sei se vocês já acessaram lá, filosofitas.com.br, tem uma parte lá chamada Filosofadas, tem vários textos ali, tem as fitas de prosa, as fitas de poesia, inclusive tem um texto da Aline, né, muito legal, tratando dessa questão da educação hoje, passando pelo ensino médio também, né. Enfim, eu conversava com essa outra colaboradora, professora de filosofia da rede também, e não tem essa questão do aplicado, não tem. Não, tá aqui, ó, ciências humanas e sociais aplicadas. Que aplicação é essa? Então, a gente vai ter, vocês vão ver, que todo o início das fitas aulas, né, tem aquela história das habilidades e das competências, né? Então, o questionamento que se faz é até que ponto essas habilidades, essas competências, elas estão sendo ensinadas. É possível pensar no ensinar uma habilidade, ensinar uma competência, aprender uma habilidade, aprender uma competência? Possível é. Mas como que isso se dá, né? Então é interessante como que isso se dá também nesse processo nosso, de relação nossa com esse conteúdo. Enquanto pessoas que eventualmente, nós vamos estudar um conteúdo sugerido em planejamento para a filosofia. Porque aí lá dentro desse material, ciências humanas e sociais aplicadas, tem filosofia. Tá distinto lá, separado, né? Tá separadinho lá. Tem história, tem geografia, sociologia, tem a filosofia. Então nós pegamos ali essa parte da filosofia. O material está lá no muro. Aí a gente pensou, vamos trabalhar o quê desse material? Dá para trabalhar um semestre. Então, a gente foi pegando ali as situações de aprendizagem, que é como o currículo em ação chama, um conjunto de aulas, situação de aprendizagem. Essas situações de aprendizagem, elas são numeradas de 1 a 8, e são essas de 1 a 8 que a gente apresentou, está apresentando no curso médio de filosofia. E essas situações de aprendizagem, elas estão divididas em momentos de aprendizagem. Então, são situações e momentos. Essa é a forma. Então, assim, a gente estamos olhando para a questão da forma, né? É claro que o conteúdo ele pode aparecer, mas esse primeiro encontro síncrono, e talvez até o segundo, vamos ver como que as coisas vão se desenrolar, né? O tema principal é a forma, o formato. Como que é possível, será possível, melhor dizendo, né, realizar o planejado? Isso já se fez possível alguma vez? Enfim, gostaria de ouvir vocês aí. Vamos seguir aquele esquema da ordem alfabética. Aline. Eu acho que foi de propósito essa ordem alfabética. Bom, se é possível realizar o que se idealizou, né? Talvez essa pergunta possa se ampliar para mais situações da vida. Eu acredito que a realidade, ela traz conteúdos que a gente não esperava. Sempre a gente está sujeito ao inesperado, né? E o nosso planejamento, eu acho que ele vai no sentido, assim, da gente não se perder, né? Principalmente não perder o objetivo, não perder a meta, né? Mas, às vezes, o inesperado, ele torna mais rica a experiência também, né? O que vai aparecendo vai se complementando com o que a gente tinha já como meta. Não sei se eu estou sendo clara. Mas em relação à forma, eu consegui assistir as 4 aulas em cima da hora.
E gostei muito, consegui terminar as 4 aulas em cima, deu aqueles 10 minutos, né, a gente entrou 10 e 10, e ali naqueles 10 minutos eu terminei a aula 4, e eu não participei dos fóruns, então eu estou sendo uma aluna, né, eu não estou cumprindo aqui com o que eu cobro dos meus alunos, não tô tendo tanta disciplina, né, pretendo melhorar aí nesse próximo, vamos colocar o próximo bimestre, nossa próxima etapa, né? Mas eu gostei muito da forma, tá? Se for para falar da forma, né? Já que é para falar da forma, gostei muito da forma como foi apresentado, os problemas, né? Principalmente, as situações problema, né? Como tá sendo apresentado pelo currículo. Eu acredito nessa proposta da filosofia mais aberta ao debate. Eu tenho algumas críticas ao currículo em si, e principalmente a essa estratégia de priorizar habilidades e competências, né? Eu até coloquei no texto, né, essa crítica. Eu acredito que, como eu coloquei antes, né, tem a questão aí da desigualdade entre o ensino público e o privado, né, por exemplo. O privado, ele prioriza o conteúdo, e também a formação do senso crítico. O senso crítico sem um conteúdo muito bem embasado, né? Como a Érica colocou, eu precisava conhecer Platão para entender certas coisas, né? Então, você tem essa estratégia de uma ciência social, ciências humanas aplicadas, para começar, a filosofia não é ciência, né? Então, já tem um problema aí, um problema de orientação mesmo, né? O currículo tentando englobar a filosofia dentro da ciência, até mesmo tirando o prestígio da filosofia de certa forma, porque a filosofia ela vem antes da ciência, a filosofia deu origem à ciência, né? Esse currículo, ele, assim, no meu plano de ensino, né, não querendo ficar falando de mim, assim, também, né, essa coisa pode parecer um pouco arrogante, mas eu costumo trabalhar ao contrário do que eu coloco o que o currículo propõe, mas eu acho que os alunos precisam começar do começo, sabe? Tem questões que são muito sofisticadas e, por outro lado, muito distantes, né, da realidade de alguns locais onde eu leciono. Então, por exemplo, tem alguns lugares que você não tem a presença do Estado quase, né? Você tem a escola, mas a escola é abandonada, por exemplo, não tem estrutura suficiente. Ou pode ser do lado de uma ocupação, de uma favela, muitas vezes, onde essas pessoas, elas são desassistidas, desamparadas pelo Estado, né? Muitas vezes elas têm uma realidade, a vida delas, elas não têm, assim, você chegar questionando a civilização para essas pessoas não vai fazer sentido. É isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes não faz sentido. Às vezes você entrando em contato e ouvindo, às vezes compensa ouvir mais o estudante, primeiro, e a partir desse primeiro diagnóstico, preparar um conteúdo que pode ser focado em competências e habilidades, mas eu tenho uma preocupação com essas competências e habilidades porque elas são muito colocadas num sentido de preparar para o mercado de trabalho, para ser bem direto ao ponto, assim, né, muito, muito focado, então, em preparar para o mercado de trabalho, em colocar habilidades mesmo que vão ser exigidas nesse mercado de trabalho. E a própria prática da cidadania, ela é trabalhada, mas é muito distorcida. É uma cidadania onde os estudantes, eles devem ser mais adaptados à realidade, mais conformados, nesse sentido de conformados mesmo. Eles não propõem, assim, que a realidade, por exemplo, ela pode ser transformada, pegando o currículo num todo, né? Não aparecem muitas possibilidades de mudança da realidade. E aí você pega essa questão do conteúdo, né, que eu acho meio complicado. Mas quanto ao formato do curso, eu tenho só elogios, né? Acredito que eu inclusive tirei muita coisa que eu quero utilizar, né, também no ensino médio dali, né? Da maneira de dialogar, e a maneira de trabalhar, inclusive, alguns fragmentos, né, alguns textos, algumas imagens, né, algumas ideias, eu achei bem interessante. Então, parabéns aí para o Filosofitas.
Aline, obrigado, muito pertinentes, né, esses comentários. Eu acho que isso é a discussão mesmo da forma, do formato, que envolve um formato específico do nosso curso, mas também o que está relacionado a essa proposta, que é se aproximar de um currículo, né, feito inspirado na base nacional, né, no curricular comum, toda a filosofia que há por trás disso, né, todo o pensamento que há por trás disso, como que isso se reflete na vida de nós enquanto estudantes desse curso, sabe? Como que é isso? É interessante que a Aline coloca, pô, eu estou fazendo aqui aquilo que eu não gostaria que os meus alunos fizessem, né? Eu não participei dos fóruns, tá? Mas isso é justamente para a gente refletir, pensar, né? O que é esse curso de filosofia, um curso médio de filosofia? Você vê filosofia e mercado de trabalho, será que a filosofia é uma disciplina que está direcionando para o mercado de trabalho? Ou será que a filosofia, por exemplo, como diziam alguns aí, é uma preparação para a morte, né, para a passagem que teremos todos? Né? Eu acho que está mais para aí do que uma disciplina que se coloque para o mercado de trabalho especificamente, né? Pode auxiliar de alguma maneira, mas a disciplina filosófica propriamente, ou um curso, seja ele básico, seja ele superior, seja ele aprofundado, raso, enfim, mas um curso de filosofia, eu acho que não tem como pensar em termos de mercado de trabalho, ou de cidadania adaptada, cidadania conformada. Filosofia, ela tem um ímpeto de transformação, né, de questionamentos como estes aí que eu acabei de apresentar há pouco, né, a questão da morte, acho que a saúde, né. Quando aparece, ó, diga, perdão. Ai, desculpe, cortei. Não cortou não, pode falar. Essa questão, eu esqueci de colocar, sobre ser ciências humanas aplicadas, né, coloquei esse aspecto da ciência, mas não do aplicadas. Antes, o currículo ele vinha como ciências humanas e sociais e suas tecnologias. Me parece, né, que tem uma tendência a dizer que ciências humanas não é inútil. Tipo, ela tem uma utilidade, ela pode ser útil. Mas aí essa questão, né, quando a gente coloca qual a utilidade da filosofia, né? Além dela não ser uma ciência, né? E essa questão da utilidade é muito complicada, porque se a gente for estender essa questão, né, a vida, ela é útil, né, qual a utilidade da vida? Segundo Ailton Krenak, a vida não deve ser útil, não é para ser útil, porque se a gente for colocar que a vida é útil, ou até mesmo a filosofia é útil, então ela vai ter que servir para alguém, é uma submissão, né, ao sistema capitalista, por exemplo, coisa parecida, né. A vida não é para ser útil, ela é para ser vivida, como, né, foi colocado aí acabei de ver, né, aula 4, a questão da nossa presença no mundo, da busca da felicidade, né, como você colocou também, a preparação para a morte, né, esse tipo de coisa. Isso não é útil, né, isso não é para ser utilitário, né? Só esse parêntese, tá? Pensei aqui no pragmatismo, mas aí eu acho que é possível pensar a utilidade também de uma forma filosófica. Bom, o André. Bom, começando de trás para frente do segundo questionamento quanto ao formato, eu acho que eu estou mais aqui para ouvir do que para falar, né? Gostei bastante do formato, particularmente, mas eu queria ouvir bastante o que vocês acharam. E sobre o perseguir o ideal, né, o cumprir o planejado, eu acho que o planejamento é importantíssimo, mas é importante, como a Aline disse, as coisas que a gente vai encontrando pelo caminho, replanejar para cumprir o replanejado, não o planejado, porque às vezes você planeja algo e as circunstâncias te levam a um momento que aquilo que foi planejado não cabe mais, né? Ter essa percepção de poder replanejar e cumprir o replanejado, eu acho que é mais importante do que cumprir o planejado. Legal essa história do replanejado.
me fez lembrar quando o professor, numa disciplina chamada Tecnologia da... Tecnologia... Ai, meu Deus, me esqueci o nome. Mas uma disciplina que eu fiz um curso de exatas, né, minha primeira formação em engenharia de alimentos, era a única disciplina humanas que tinha na graduação. E esse professor, ele começou escrevendo trabalho na lousa e Marx, o que era o trabalho para Marx. E passa por essa dimensão do planejado, da consciência, né? Consciência da transformação da natureza, não só a mera transformação da natureza. Então, esse planejado aí, acho, pelo menos para mim, assume um pouco essa dimensão aí, essa consciência e dessa possibilidade, esse movimento, que não é uma coisa fixa. Tem o planejado, o teórico, né, o pensamento. E isso está em movimento. A Érica levantou a mão, Sibeli, então vamos dar prioridade ali que ela levantou a mão. Eu estava ouvindo a Aline e eu conheço a Aline. Eu conheço a Aline pessoalmente, a gente conhece de Campinas. Eu sou a tia do Bruno. E aí, que bom encontrá-la aqui. Que pena que que a minha porcaria da câmera não tá funcionando mesmo. Já tentei aqui, não consegui. Mas eu estava concordando com tudo que ela estava falando, mas eu fiquei pensando assim, a filosofia como preparação para a morte, e eu só abri o curso, eu não vi tudo, né? Então eu não fiz. Né, eu gostei muito do visual, né? Da praticidade. Então eu não posso falar porque eu não dei conta ainda de estar lendo e estar fazendo. Mas eu estava pensando, quando fala a gente está a filosofia serve para quê? Num primeiro momento, que eu acho que é uma coisa assim de pragmatismo também, além do próprio Marx, é do Heidegger, o pouco que eu conheço de Heidegger, que é a preparação para a morte mesmo, né, que é o estar no mundo, o ser aí no mundo, né, do ser e tempo, e do quanto, de todas as polêmicas da vida do próprio Heidegger, a gente enfim, não vamos entrar nisso, mas o próprio Ser e Tempo, que eu li um pedacinho, mas compreendi pouco, é preparação para a morte mesmo, preparação para uma vida do aqui e agora, né? Uma vida do estar no mundo com os outros, estar no mundo para a morte, inclusive. Então é muito psicologia. E eu acho muito bacana, de certa forma. E é uma preparação, e é prático. Porque a gente lê, assim, quem leu e se debruçou sobre Ser e Tempo, e é especialista, né, nessa temática em Heidegger, então, no existencialismo, é uma preparação para a vida, e é uma preparação para a morte também, né, e é um melhor viver, sabe, como se fosse não um coach que acho horroroso, mas se a gente está no mundo e está com os outros e está pensando no tempo e na existência, a gente é um melhor sujeito, não sei. Obrigado, Érica. Eu fiquei pensando nessa coisa, né? A gente não vai entrar nas polêmicas do Heidegger, mas acaba entrando, né? De alguma maneira. De alguma forma a gente entrou, a gente não especificou, não verbalizou, mas acho que todo mundo acabou entrando um pouco. E essa coisa do preparar-se, né? Fiquei pensando nisso, preparar, quanto o exercitar-se, né? Fazer academia, começar a fazer exercícios físicos para me preparar para uma prova. Vou correr na São Silvestre. Comecei a treinar, a me preparar. Filosofia preparando para a morte. Que morte é essa? Ou para a vida. Que vida é essa? Né? E pensando nessas coisas aqui enquanto você falava, a partir das coisas que você disse. Bom, Sibeli? Então, eu confesso que eu não vi as aulas ainda, vim direto para... Porque lá, inclusive, estava, né? Mesmo se não viu, não desanima, participa. Então, eu estou aqui participando, vou ver depois. E quanto à filosofia no ensino médio, o que eu tive, assim, de experiência quando eu estava dando aula no ensino médio é que era muito, muito precário, né?
porque era, não sei se hoje ainda é assim, era uma aula semanal. Geralmente essa aula não acontecia, sempre caía em feriado, ou o professor faltava, ou os alunos não iam. Era aquele, se bem que era uma escola assim, bem, né, periferia, mais difícil ainda. Mas como eu me concentrei mais em escola de ensino fundamental, teve um momento que eu vi que realmente precisava de alguma coisa, sabe, mais ligada à área de humanas, e aí eu fui procurar um curso particular voltado para criança, filosofia para criança. Eu tenho uma Guga, e não lembro o nome lá, o livrinho era Guga, e as crianças conversando, tinha um texto, eu pensei, nossa, talvez eu possa usar isso em ciências, porque até eu me deliciava muito com as crianças mais jovens, né? Na época era a quinta série, depois passou para o sexto ano, que elas ficavam questionando, e aí eu achei, precisa um pouco dessa parte, e eu tenho essa visão, assim, que acho que o certo seria mesmo começar já com os pequenininhos, né? Porque eles já têm essa instigação. Mas eu acho que é um caminho, né? Pelo menos já não é tão ruim como na minha época, quando eu era jovem. Essa história da filosofia para crianças é muito interessante. Ela é colocada como uma vertente, não sei se é vertente, se eu estou correto com esse termo, mas é uma linha da filosofia aplicada. O pessoal da filosofia aplicada se utiliza desse epíteto, né, para se nomear, filosofia aplicada. A filosofia para crianças é uma vertente, assim como o aconselhamento filosófico. Wagner, será que estava com a mão levantada? Talvez dê para falar. Eu acho que. Bom, o Wagner vai interagindo pelo chat aí com a gente. Então, estava olhando para situações de aprendizagem, né? A Aline falou da questão da ciência e da filosofia. Na situação de aprendizagem 3, é isso mesmo? A gente trabalhou essa questão. Estou vendo aqui das comunidades tradicionais. Acho que foi na situação de aprendizagem 2. Vou pegar aqui, ó, a situação de aprendizagem 2. O tema. Primeiro, essa história aqui de tema, né? O que é essa coisa do tema? As contradições da civilização. Então, foi ali a fita aula 2. E os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento seriam os conteúdos. Porque assim, a gente estava falando dessa história de forma, formato, o curso propriamente, como é que ele está estruturado, e a história do conteúdo. No conteúdo, o conteúdo na forma. Tem um conteúdo que está sendo sugerido. Tem um conteúdo que está sendo sugerido. Esse conteúdo, até onde eu pude observar, ele está mais concentrado ali no que seria chamado de objetos, né, de conhecimento. Objeto de conhecimento. Então tem o sujeito e tem o objeto. Então, o sujeito de conhecimento, que seríamos nós, ou os estudantes, né? Nós que estamos estudando neste curso. Eu me coloquei nesse papel, nessa função de ser o professor, porque segui aqui um planejamento, apresentei uma aula, fiz a partir de um roteiro, né, baseado nesse outro roteiro, do currículo em ação. Então, foi assim, mais fácil de seguir, muito trabalho, mas mais fácil de seguir o planejado, né, para apresentar. Mas como que isso chega? Como que isso é aprendido, ensinado? Porque não tem sentido a gente falar num curso em educação se não houver ensino, se não houver aprendizagem. Ou que seja ensinagem.
como alguns colocam, é ensino, hífen, aprendizagem, aprendizagem, ensino. Enfim, somos estudantes e somos professores, todos, né? E eu, por acaso, ou não por acaso, me coloco nessa função, nesse curso médio de filosofia, seguindo ali o planejado, seguindo o roteiro e apresentando aquele conteúdo que não é chamado de conteúdo. Está sendo chamado de objetos de conhecimento. E só para pegar a situação de aprendizagem 2, eu queria buscar ali onde a gente trata dessa diferença de ciência, filosofia e outras formas de conhecimento, mas, enfim, apareceu aqui essa coisa da situação de aprendizagem 2, que o objeto de conhecimento, os objetos de conhecimento são os seguintes: o conceito de civilização. Depois, o projeto de modernidade. A pós-modernidade e suas contribuições para a compreensão das noções de civilização e barbárie. Então, isso tudo está inserido num tema que é as contradições da civilização. Tem a situação problema, que a Aline bem apontou. Essa situação problema, ela perpassa todo o semestre, todo o curso, todo momento, toda situação de aprendizagem, em todos os seus momentos, tem essa situação, problema colocado. Que é como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Como que as minhas vontades podem se enquadrar, ou se conformar, ou se adaptar, como ali colocado, à cidadania. Mas, assim, é possível também ir além dessa dimensão do adaptar-se, conformar-se, né? Pelo menos, assim, é possível conduzir o curso dessa forma. Acho que até a ideia de uma aula de filosofia, de uma área, de uma disciplina, um processo, né, do filosofar, que gera filosofia. Essa filosofia, ela não tem como ser engessada, dogmática, aí deixa de ser, né? Deixa de ser filosofia. Então, mas existe uma cidadania, a gente está aí, né? A gente está morando, estamos em cidades, né? Moramos em cidades, moramos em bairros, moramos em casas, moramos em um planeta. Essa é até uma questão que aparece, né, nas fitas aulas, não me lembro agora qual especificamente que tem um destaque maior, isso, na parte final, que seria, que além dos momentos, tem a reflexão final. Vocês vão ver que tem essa situação de aprendizagem, o currículo, ele está proposto dessa forma. Então, vão ser momentos, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, às vezes até o momento 5, e aí vem uma reflexão final que traz a situação, problema, envolvida com todos os momentos, teoricamente, né? Ou com o tema, melhor dizendo. Então, veja, tem o tema, tem os objetos de conhecimento, aí tem uma tal de categoria. A categoria que a maior parte das fita-aulas que nós teremos acesso, esse primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio, é tempo, nada mais, nada menos do que tempo e espaço. Espaço e tempo. Territórios, história, né? Tempo e espaço. E aí vem as competências e a habilidade. Por exemplo, vejam nessa situação de aprendizagem 2, que é o tema, as contradições da civilização, que é onde a leitura daquele belo poema, né, do Navio Negreiro. Tem ali, veja só, a habilidade que se quer que seja desenvolvida, ou aprendida, ou ensinada. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc.,
avaliando criticamente, isso é uma habilidade, avaliando criticamente seu significado histórico e comparando as narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Wagner, se me permite aqui, acho interessante a gente trazer aqui, né, o Wagner colocando, que também é do Tempo Sombrio, né, do SPB, essa questão que falamos aí dos desejos versus cidadania, situação, problema que perpassa todo o curso. Essa ideia de que o controle dos desejos é primordial para as castas predatórias que nos governam através desse legislativo escravocrata em sua maioria. Fico porque me parece que o conceito de cidadania está completamente longe do Brasil contemporâneo. A Aline concorda, cita Michel Foucault. Você vê que a gente vai citando, né? Involuntariamente a gente vai citando os pensadores. Isso aí, se vocês puderem alinhar um pouquinho aí. Essa ideia de democracia é complicado, né? Porque como debater isso no contexto aí do ensino médio, né, de uma forma que seja palpável, né? A gente tem uma tradição no ensino de filosofia, eu vejo muito isso, né, que a gente não tem muita referência nacional, né, um pensamento mais brasileiro, e a gente parte da Grécia, né, da Europa, que é bem interessante, tem muita riqueza, né? Mas a gente vem de um país que tem uma tradição escravocrata mesmo, como bem colocou o Wagner, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade. Você vai, às vezes, por exemplo, falar de direitos humanos e a gente tem uma contaminação na sociedade, assim, de que direitos humanos não tem que ser para humanos direitos, né? Usando bem o jargão aí, né, do senso comum. E tem esse tipo de ideia, né, que está solto na sociedade. Então, a gente tem essa dificuldade de trabalhar, por exemplo, com o conceito de cidadania. A minha segunda crítica à proposta do Estado de São Paulo é que a gente passa por cima de temas muito complexos e não aprofunda. Para trabalhar a democracia é difícil, né? A gente, por exemplo, não apresentar como era a democracia direta na Grécia, né? A evolução que essa ideia de democracia foi tendo ao longo da história, para depois chegar nas contradições, sabe? Mas eu acho que sim, né? Em si, o conteúdo, para quem já tem uma formação sólida, o conteúdo do curso está muito bom. Até o conteúdo que o Estado propõe, ele não é ruim, eu só considero que abordar a democracia sem tratar das formas de democracia, de alguns problemas do Brasil, né, específicos, eu acho que fica muito solto, sabe? Acho que é mais isso, mas é mais em relação à maneira do Estado, do material do Estado mesmo abordar, né? Talvez precise de um pouco mais, colocar mais o pé no chão, assim, do Brasil, sabe? Interessante, essa discussão da democracia, ela é muito pertinente, né? Até a Érica, ela cita aí no chat, a democracia dos povos originários. Se puder falar um pouquinho, Érica, sobre essa democracia dos povos originários que você colocou. Então, vou falar meio que por cima, né, porque cada povo originário tem a sua maneira de agir democraticamente dentro de uma aldeia, né, então uma comunidade. Então, de maneira geral, todos eles vão para a reunião, né, todos eles vão para, vamos colocar uma comunidade, né, de uma terra indígena. Aquela terra indígena que pode ter 3 comunidades, ela é contemplada com as 3 comunidades unindo em um lugar para todos falarem sobre, né, e mesmo que coloquem um líder, vamos colocar assim, né, uma liderança como representante, todos votam nessa liderança, né, então ela é muito parecida com o pouco que eu sei, gente, eu não sou filósofa, com a democracia que existia
né, os primórdios da democracia na Grécia. Então, todos falam, então, todos conseguem falar, e inclusive crianças, né, numa aldeia ou numa reunião, as crianças estão presentes, né, ninguém deixa a criança em casa para ir para uma reunião. Então, a democracia dos povos originários no país, de uma maneira geral, né, porque cada etnia tem, cada aldeia tem a maneira de ser, mas todos falam, todos estão ali, todos participam, e é muito democrático, né, e é muito, para além do que a gente conhece de democracia. Um pouco quem fala sobre isso é o Eduardo Viveiros de Castro, e ele é antropólogo, e ele trata um pouco dessa visão, né, da democracia como antropólogo, mas, claro, a Aline citou, né, e não tem nem como falar, né, do Ayrton Krenak, que trata a democracia, né, no povo Krenak, de uma maneira filosófica também. Então, tipo, todos participam, né, não tem essa coisa do que a gente tem hoje. Então, a democracia, trabalhar a democracia no Brasil, eu acho muito, para a Aline, que é professora, que eu sei, eu acho tão complicado, porque esbarra, tipo, a gente tem um Estado democrático. Não temos um Estado democrático de direito, né, não temos, não somos representados, lésbicas, LGBTs, negros, indígenas, não somos representados, a gente é um faz de conta, caramba, um faz de conta. Então, eu gosto de passar muito pelo viés da filosofia marxista, né, porque a gente tem a luta de classe. Na prática, você tem quem tem poder, né, na prática, bem na prática, do Brasil é isso. Quem tem dinheiro, quem tem status, quem tem poder ocupando cargos de liderança política e de representatividade, muitas vezes comprada, né, então, não uma representatividade representativa como é dos povos originários no Brasil, né, como são, né, dos povos originários. Então, é uma pseudo, né, é uma pseudo-democracia, não existe praticamente. E aí não é representada, né, e muitas vezes comprada, não é legítima. E aí o que você tem? Um parlamento brasileiro envergonhoso como a gente tem, né, e que realmente não faz sentido na prática. Eu não sei como é que fica os professores de filosofia para trabalhar isso, porque eu trabalharia pelo viés da classe social, porque não tem democracia, não dá nem para falar que tem. E é por isso o medo, assim, bom, eu estou longe da sala de aula, não estou falando de um lugar de fala que não é meu, mas por isso o medo e essa bobagem que fizeram com o ensino médio, né, de tirar as matérias e colocar matérias pragmáticas, de administração, sei lá o quê, porque você vai falar para a galera que não tem democracia no Brasil e que o que tem é luta de classes, você errou, né? Você abre uma consciência, como já diria o Ricardo Antunes, você abre uma consciência de classe. E é o que o Galo faz hoje, né? O que muitos Racionais MC, a gente tem muita gente falando sobre isso, né? Que dá para falar, né? Quer dizer, quem que vai preso, quem que é o povo mais lesado dentro da maternidade, quanto dentro ou na rua, é o povo negro. Então, e indígena, né? Então é muito complicado. Eu não gosto desse conceito, eu acho que ele não se aplica, não se aplica para o Brasil. Realmente não se aplica. E aí, como educadores, quem né, se coloca aí é luta de classe. Érica, você colocou, né, você começou falando assim, não sou filósofo, mas aí eu me lembrei de uma passagem que é o seguinte: só é possível tornar-se filósofo, não sê-lo. Assim que se acredita sê-la, cessa-se se tornar filósofo. Enfim, o devir filósofo. É a ideia do filosofar, que a gente colocava no começo, aí, nas palavras de apresentação, esse processo no caminho e caminhando, né? No caminho e caminhando enquanto filosofa. O que é o filosofar? Essa é uma pergunta que a gente tem se colocado e tem procurado responder, mas não é uma resposta que vai partir daí para cá ou de cá para aí. É uma resposta que está no sentido de que
singular, pessoal e intransferível o processo de filosofar. Quem filosofa a partir da onde ele está, né? Enquanto ser histórico, social, energético, emocional, mental. Eu lembrei aqui que essa história de democracia, né? Eu gosto muito de pensar na perspectiva anárquica. Eu não sei se o Galo que você citou é o Silvio Galo, mas enfim, eu fui remetido a ele, né? O professor lá da Unicamp. Tá. Enfim, eu fui remetido ao Silvio Galo, que é um professor aí, pensador anarquista. E eu fui recuperar aqui uns trechos de um filósofo que, de certa forma, tem fundamentado o caminhar do Filosofitas, tá? Que é um sujeito que a gente acabou se aproximando, é um brasileiro que se coloca como um metafísico, né? A gente tem tentado problematizar essa dimensão, né? Como pensar a metafísica sem estar dissociada da dialética. Como pensar a metafísica como filosofia transformadora, de fato, como pensar a metafísica na periferia, lá o Galo, né? Como que é pensar a metafísica nessa situação que nós estamos? Certa vez um amigo filósofo, o professor de filosofia, né? Porque aí que está, essa questão do ser filósofo, é isso que a gente acabou de ver aqui, né? Complicado falar sou filósofo, né? Mas a gente vai sendo no mundo. Até o Heidegger aí que foi citado. Mas, enfim, vamos sendo filósofos, vamos seguindo. Eu vou voltar aqui, já estava me perdendo aqui. A gente vai caminhando, vai se perdendo. Não sei onde estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho, né? Enfim, só para citar o Raul, né? Quando a gente perde a memória, assim, cito o Raul Seixas, pronto. Olha, citar aqui esse filósofo metafísico, então, brasileiro, que a gente acabou se aproximando, e que ele vai falar muito da ideia de cosmoterapia, baseado na ideia de logoterapia do Viktor Frankl, que é o que tem inspirado a gente nessa relação possível da saúde com a filosofia, tá? do bem-estar subjetivo com a filosofia. E o Roden, esse filósofo metafísico, Huberto Roden, ele vai propor uma ideia de uma nova forma de democracia, que se institui não por uma revolução externa, mas via uma evolução interna. Então ele vai chamar isso de cosmocracia. Para chegarmos a essa cosmocracia, ao invés de uma revolução destruidora, precisaremos encontrar o que seria uma revolução construtora. E aí, claro, ele é influenciado por Gandhi, né? Ele vai escrever uma biografia do Gandhi. Então, ali, enfim, por mais que hajam as contradições da vida, assim como o Heidegger, né, que a Érica apontou, existem as contradições na vida do Gandhi, lá, que isso tem aparecido cada vez mais aí na internet, e parece que não são fake news, algumas delas, né? Mas essa ideia de uma construção não por violência física, mas por uma compreensão metafísica. O sufixo cracia remete ao grego kratos, a significar o que tem poder de autoridade. Tem poder de autoridade. Na cosmocracia, seria a natureza cósmica, a natureza intuitiva, integral do homem, ou do ser humano, né, que assumiria esse poder de autoridade. Então, o sistema de governo, que seria chamado de cosmocrático, ele envolveria uma capacidade de harmonia ou sintonização semelhante ao governo interno presente nos animais. Porém, ao invés de uma harmonia automática, haveria uma harmonia cosmoconsciente, harmonia consciente, no exercício de uma faculdade intuitiva que a tradição nomeia como sendo logos, ou razão. A gente equivocadamente associa a razão ao intelecto, né, ao ego, intelectual. Na verdade, a razão, logos, tem outra conotação, mais a ver com essa
essa dimensão intuitiva integral, né? Mas, enfim, só eu senti necessidade de pontuar, de apresentar essa discussão metafísica aí, essa possibilidade de pensarmos a democracia, até quando a Érica falou dos povos tradicionais, né? E é democracia, mas é algo além, parece, de democracia, né? A democracia daquele povo. A gente está chamando de democracia, mas poderíamos encontrar outros nomes. Eu acho que a cosmocracia, influenciada por esse autor, ela me toca mais, né? Uma autoridade pela intuição. É uma coisa mais próxima de uma compreensão anárquica, né? Então, é o anarquismo não no sentido de não aceitar governo algum, mas no sentido de não necessitar de um governo externo. Porque foi criado um governo interno milhares de vezes melhor que todos os governos externos. Então, cada cidadão nessa cosmocracia seria uma espécie de anarquista cósmico, e não um anarquista caótico, um anarquista cósmico. Isso é um curso médio de filosofia, né? Cara, eu nunca tinha pensado no anarquismo nesse sentido, né? Do anarquismo para dentro da gente, do anarquismo cósmico, ao invés do caótico. Pesado. O que eu pensei, você falando disso, eu nunca li esse filósofo, acho que eu já ouvi falar dele. Eu lembrei, assim, de alguns espaços onde tem uma autogestão, tipo ecovilas, que eu pesquisei, algo que parece que funciona nesse sentido, né? Mas eu não conheço muito para falar mais específico, aprofundar mais. Mas me deu essa imagem, assim. Eu queria mostrar para vocês aqui, né? A gente está próximo aí do tempo que a gente havia estipulado. Eu quero ver se eu consigo aqui compartilhar. Eu sei, André, você consegue? Você consegue? O seu áudio cortou, mano. Você tá sem mic. Mas eu apertei o microfone. Onde que, no Edu Filosofia, você conseguiria compartilhar a tela e mostrar ali os fóruns de discussão? Agora você está cortado. Porque eu acho assim, gente, nossa, eu estou vendo aqui o chat, né, essa riqueza de trocas. A proposta do fórum, né, nesse formato, é esse, é que não vai ser síncrono, né? Não é o chat, mas é igual mensagem de WhatsApp, né? Então deixa ali a mensagem, aí todo mundo vê. Eu acredito que vocês recebam no e-mail quando tem qualquer publicação no fórum, né? Olha lá, ó. Esse negócio de fita, tá vendo? A gente tinha chamado de fitas, conversas, discussões. Aí tem lá fita 1, fita 2, fita 3. Olha lá, tem essa discussão que a gente colocou ali, ó. É o planejado versus o que de fato acontece. Então, teve uma interação ali do André, aí na sequência eu respondi essa interação. Seria interessante que a gente alimentasse essas coisas. Eu sei que é a questão da categoria, né, gente? Categoria tempo e espaço. A gente está aí submetido a esses limites do tempo e do espaço. Olha lá, discutir esse tópico, aí a gente vai ali trocando ideia, né? Quando vocês forem escrever, vocês vão ver que dá para colocar vídeo, dá para colocar link, dá para colocar mostrar. imagem.
Vai lá. mostrar um exemplo de resposta aqui. Ó, por exemplo, eu vou responder essa primeira colocação do Leospo aqui. Eu poderia responder essa minha ou essa segunda dele. É só clicar em responder aqui. Clique em responder, vai abrir essa caixinha aqui. Você clica em avançado, vai abrir uma interface maior, que você pode colocar vídeo, foto, algum anexo, o jeito que você quiser, e só clicar em enviar mensagem ao fórum, que vai aparecer lá. E se alguém responder a sua interação, você vai ser notificado por e-mail, aí você volta lá e continua a discussão, né? Você pode também assinar as discussões. Essas referências, né, que a gente que apareceu no chat, né? Pô, tem um PDF lá, tem um link, joga lá, né, porque isso vai enriquecendo, né? Conteúdos vão sendo adicionados a esses conteúdos propostos. É uma forma da gente estar pensando os conteúdos também, porque os conteúdos também não são engessados, né? Esse conteúdo, cada conteúdo, cada objeto, ele se abre infinitamente, tem infinitas aberturas, né? E vai depender do grupo que estiver interagindo. Eu acho que atuar ali no fórum, participar do fórum é legal. Que a gente tem chamado de gravar, né? A gente está gravando fitas, porque você vai ficar gravado. Né? Pode ser que a gente perca, né? Assim como a gente já perdeu aí várias fitas, né, no decorrer de nossas vidas, né? CDs, fitas que gravamos, né, que nunca mais vamos ver, os vídeos que a gente faz no celular, às vezes a gente faz achando que, né, que vai ver sempre e nunca vê. Então, mas tá ali, a gente vai gravar essas fitas. Né? Então, é sendo importante que vocês participassem dessas gravações com a gente. Bom, vamos fazer uma rodada final, então, de palavras, e a gente encerra a atividade hoje, desse encontro 5. Bom, eu já estou falando aqui, vou começar então, agradeço mais uma vez a presença de todas vocês pessoas, né, estão aqui, e obrigado pelas interações, por essa relação que vai sendo estabelecida a partir da busca pelo conhecimento filosófico. Então é isso. Vamos lá, Aline. Não, agradeço a oportunidade, adorei conhecer, né, o pessoal aí, a Érica já conhecia, o Léo também, amei encontrar e conhecer aí as pessoas novas, gostei muito das ideias que a gente trocou aí, os assuntos, né, e muita coisa para pensar, ganhei até aqui umas referências para ler depois, para pensar melhor na minha prática, então obrigada, gente. Né? Também foi um prazer estar aqui, foi muito rico esse nosso encontro, as discussões muito boas, e como o Léo disse, vamos continuar essas discussões lá no fórum, para a gente poder ler com calma, responder com calma. Acho que tem muita riqueza para achar ainda nessas discussões. Então, obrigado para todo mundo. Sibeli. Também agradeço e estou feliz de ter encontrado vocês e estou entusiasmada de ver as aulas e querendo participar desses fóruns. Obrigada. Obrigado. Érica. Ops, acho que foi. Gente, obrigado a todo mundo que eu estou conhecendo, que bom te ver, Aline, de novo. E ela que me passou esse curso, porque eu vi, a gente se segue, né, e eu vi a fala do curso e achei super legal. Então, ela que fez a propaganda, estou aqui por conta dela, que eu gosto também de pensar sobre essas questões. E obrigada para todo mundo, prazer conhecer a galera nova, né, o pessoal que está aí, que a gente possa seguir de uma maneira gostosa, seguir pensando junto. Obrigada. Valeu, Érica. Prazer. Ó, lembrando, pessoal, quem puder colocar o telefone aí nas mensagens, que a gente cria um grupo de WhatsApp também do curso, que pode ser uma ferramenta interessante de conversa. Fala, André. Só um recadinho, eu estou enviando no chat aquele formulário de uso de imagem. Quem puder preencher. Ah, legal.
Bom, o Wagner hoje nos acompanhou aí com imagens e texto. Obrigadão, Wagner. Ele diz aqui, por favor, vou reforçar na despedida, quem quiser me mandar conteúdo sobre lawfare e manda para mim. Tem o e-mail do Wagner, telefone, agradece, obrigado você, Wagner. Vocês são maravilhosos, aprendo muito com essa rica troca de ideias. Amo vocês. É isso, amamos. Love is all we need. É isso. Bom, gente, ficamos por aqui, então, nesse encontro síncrono. Nos vemos nesse, especificamente, curso médio de filosofia, no dia... Que dia, André? 3 de julho? Não, 1 de julho. Dia 1º de julho, então, o segundo encontro síncrono, e até lá vamos nos inteirando e interagindo-nos, né? Interagindo conosco, lá no fórum, nos fóruns de discussão, gravando as fitas. Tem o curso livre de filosofar, quem quiser se inscrever, é só falar com a gente, para quem esteve aqui, né? As inscrições já haviam sido fechadas, mas está em aberto. E sigam lá a gente no Instagram, Filosofitas1, tem o Facebook também, Filosofitas, e o site www.filosofitas.com.br. Acompanhem lá as filosofadas, os textos, o podcast Terapias, Fitas e Filosofias, que está lá no Spotify, no YouTube, todas as plataformas. E vamos se falando, gente. Muito obrigado.